Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional e todos os dias nós temos postado esse devocional para que a Bíblia, a palavra de Deus, ela te dê direção. Nós não estamos aqui falando de religião, de forma nenhuma, né? Cada pessoa crê na sua religião. Cada pessoa tem a sua religião e crê na sua religião. O maçom é maçom porque crê na maçonaria. O espírita é espírita porque crê no espiritismo. O católico é católico porque crê no que o Papa diz. Enfim, nós somos protestantes porque cremos no que a Bíblia também nos diz. Então, nosso objetivo aqui não é falar de religião e nem atacar nenhuma religião. Por isso é importante que você também respeite a nossa crença, a forma que nós cremos. Assim como nós respeitamos como as pessoas creem, é importante você também respeitar como nós cremos. E o que nós falamos aqui todos os dias é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que está aqui registrado nas Escrituras Sagradas. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, um versículo muito abençoado, que que ele vai falar sobre ser servo, né? Um servo, ele é uma pessoa que é totalmente dedicada ao seu Senhor. Exatamente, um servo é uma pessoa que é totalmente dedicada ao seu Senhor. Então, os seres humanos e aqueles que receberam a palavra de Deus, eles são chamados para dedicar a sua vida a Deus. Como eu disse, há várias religiões e cada um crê de uma forma. Mas se você é um cristão, você tem que crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque nem todo mundo é servo. Nem todo cristão é servo. Existem cristãos que não são servos de Deus. São cristãos porque creram na palavra de Jesus Cristo. Entenderam o sacrifício de Jesus Cristo. Mas não são servos, porque não se dedicam a sua vida ao Senhor Jesus. Ser servo é dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Olha só o que esse texto no livro de Marcos, capítulo 10, deixa eu abrir aqui, Marcos, capítulo 10, ele está dizendo aqui para nós. Marcos 10, vamos ler o versículo 44. Vamos ler o 43. Mas entre vós, quem está dizendo é Jesus. Porque perguntaram, fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus está desenrolando a pergunta e no finalzinho ele diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então olha aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, esse tem que servir, ele tem que ser servo. Ele mesmo, aqui na terra, em forma de homem, em corpo de carne, ele foi servo, ele veio para servir a ponto de dar a vida dele pela humanidade. Então, aquele que tem o contato direto com Deus é servo. Por quê?
Quem não é servo não tem senhor. E Jesus Cristo, ele é o meu Senhor. E para que Jesus Cristo seja o seu Senhor, você tem que ser servo. Ele só é Senhor de quem é servo. Então eu digo que há muitas pessoas que são cristãos, mas não são servos. Por quê? Porque a pessoa não sabe servir. Você tem sido servo? Você tem dedicado a sua vida à obra de Deus? Porque servir a Deus também é pregar a palavra. Você tem falado de Jesus para os seus familiares? Você tem falado de Jesus para os seus colegas de trabalho? Você tem falado de Jesus para as pessoas na rua? Porque quem é servo fala do seu Senhor. Então, veja só, vou falar, vou dar uma lista aqui de coisas que vier na minha mente, de pessoas que não são servas, porque não falam de Jesus, não pregam a palavra de Jesus, não propagam, não servem a Jesus. Tem pessoas que elas vão para a igreja e elas só querem ser servidas. Elas sentam ali e elas fazem as suas listas de petições, mas não servem ao Senhor. Não colabora com a limpeza da igreja, não colabora com um produto de limpeza. Às vezes a pessoa não tem tempo, mas ela não colabora com um produto de limpeza, ela não colabora com um copinho de água, não é? Então, não é servo. A pessoa não colabora em ajudar a pagar a conta de luz que ela mesma usufrui. Então, ser servo é servir, é fazer com que a casa de Deus esteja também de portas abertas para que outras pessoas sejam servidas por Jesus Cristo. Então, para mim ser o maior, eu tenho que servir. Então tem gente que não serve, tem gente que não é servo, tem gente que não oferta, tem gente que não dizima, não é verdade? E se a gente entrar nessa questão de dízimo, só dá dízimo quem é servo. E olha, eu não tenho muita paciência aqui para ficar falando com uma geração de hoje que não dizima, que não entende princípios bíblicos. Eu não sou essa pessoa que tem esse tipo de paciência de ficar discutindo com isso, porque se você entrar na internet, você vai ver o que mais tem pessoas questionando o dízimo. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor vai comprar casa, o pastor vai comprar carro. Ora, você é a pessoa errada. Você fez a escolha errada. Você não presta nem para escolher um pastor. Você escolheu o pastor errado. Então, se você não dizima, porque o seu pastor vai comprar carro, vai comprar casa, fazenda, é você que não presta, não é ele. Você não soube escolher a pessoa certa. Nem para fazer uma escolha você soube fazer. Não, bispo, o meu pastor é um homem de Deus. Amém. Existem mercenários, salafrários, mas existem homens e mulheres de Deus. Então, se o seu pastor é um homem de Deus, você deve dizimar, porque ele vai fazer a obra de Deus crescer. Quem é servo está aqui para servir. A Bíblia diz assim: sirva a Deus com os seus bens. Tem gente que não serve a Deus com os seus bens e vão ficar sempre na internet criticando, questionando sobre dízimo ou não. Eu venho de uma geração antiga. Meu avô cuidou de igreja, meu pai cuidou de igreja e hoje eu estou cuidando de igreja. E lá naquela geração, ainda há pessoas daquela geração que se dedicam. Eu conheci pessoas que doaram propriedades, terrenos para a construção da igreja. A igreja está lá construída, ganhando almas até hoje. A pessoa já até morreu, já até faleceu, mas a obra dela ainda fala. A obra dela ainda ganha almas para Jesus. Agora você vai falar de dízimo, de oferta para essa geração de hoje, a pessoa sempre vai ter um questionamento. Eu não tenho paciência para conversar com esse tipo de pessoas que são tão desinteligentes a ponto de não entender que aquele que não é servo não entrará no reino do Senhor Jesus. Uma outra coisa, tem pessoas que não são generosas, não ajudam o pobre, não ajudam o necessitado. Então você é cristão, mas você não ajuda, você não serve. Você não serve.
Olha o que aconteceu com a minha mãe. Uma senhora que é verdadeiramente serva de Deus. Já ao anoitecer, ao encerrar o ocaso, o sol já tinha se posto, a campainha dela tocou e ela foi atender. As pessoas eram 2 moços vendendo vassouras. E eles disseram assim: senhora, olha, hoje nós não vendemos vassoura nem para comer. A senhora não tem um prato de comida para dar para a gente? A minha mãe é uma serva. Ela disse: eu não tenho, mas vocês esperam aí. E olha que a gente instruiu muito ela, porque senão ela colocaria essas pessoas dentro de casa e daria comida para eles. Mas ela falou assim: espera aí e eu vou fazer comida. Ela foi fazer comida para eles. Isso é ser serva de Deus. Amar o próximo é um mandamento do Senhor Jesus. Servir ao nosso próximo é parte dos mandamentos de Jesus Cristo. Então, a minha mãe foi fazer comida. Você faria? Você faria? Você não tem comida pronta? Você ia para o fogão fazer comida para servir 2 estranhos? Isso é ser servo. Por isso eu digo, as pessoas não são servas. Deus quer que você seja servo. Você é cristão, mas você não é servo. Você maltrata os animais? Quem maltrata os animais não é servo. Deus, ele nos colocou aqui na terra e ele deu uma ordem para o ser humano quando ele criou o ser humano, que era para o ser humano cuidar da natureza, das plantas e dos animais. E que as pessoas estão fazendo? Derrubando árvores, poluindo rios, né? Você fuma o cigarro, ele não destrói só você. Ele destrói a camada de ozônio. Ele cria desmatamento em árvores. Ele causa prejuízo para a humanidade. Você maltrata os animais. Você tem coragem de manter um passarinho na gaiola que era para estar livre, fazendo parte da nossa fauna. Você prende ele num cativeiro só porque você gosta de ouvir ele cantar. Então você não é servo. Você não é servo de Deus. Você não veio para servir. Você quer ser servido. Você quer que o pássaro te sirva, colocando ele em cativeiro. Você é uma pessoa que derruba árvores, não é? Cria desmatamentos. Então, você não é servo. Outro dia eu estava parado no trânsito e o carro da frente abriu a janela e jogou um papel de um sorvete no chão, uma embalagem de um sorvete. Eu fui lá, abri a porta do meu carro, peguei o papel de sorvete e joguei numa lixeira que estava ali próxima. A mulher que estava no carro, uma mulher, não um homem, não, uma mulher, ficou muito brava. Falou: o que você fez? Esse lixo é meu. Eu falei para ela: o lixo é seu, mas a rua é pública, é de todos, pertence a todos, e você está danificando um bem que pertence a todos. Esse papel de uma bala, de um sorvete, seja lá o que for que você jogar na rua, ele vai cair na nossa tubulação de água de chuva, vai entupir, vai prejudicar alguém, alguém será prejudicado com isso. Então você não é servo, você não está aqui para servir, você está aqui para ser servido. E Jesus, ele está dizendo que o maior no reino dele são os servos. Não vai herdar o reino dele quem não é servo. Ele é senhor de quem é servo. Ele é senhor de quem é servo. Se você não for servo, ele não é seu senhor. Então, quantas vezes nós maltratamos o próximo? Você chega em casa, maltrata o esposo. Você chega em casa, maltrata a esposa. Você não é servo, você não está servindo o seu cônjuge. Você tem que servir o seu cônjuge. A esposa pediu para limpar o quintal, vai, porque você é servo. Você não é senhor. O esposo pediu aquela comida que ele gosta, faça. Você é serva, você não é senhora.
Nós estamos aqui para servir. E quando servimos o nosso próximo, quando servimos o nosso planeta, os animais, o Senhor Deus, a obra dele, nós nos colocamos como servos. Somos servos dele. Mas qual o benefício de ser servo? O benefício de ser servo, que no livro de Mateus, aqui no capítulo 8 do livro de Mateus, a partir do versículo 5, conta uma história maravilhosa. Quando Jesus ele entrou em Cafarnaum, desculpa pelo vídeo longo, mas é importante, é para o nosso crescimento. É para você vencer. Esse vídeo é para você. Eu não faço vídeo para você ser um perdedor. O vídeo que eu faço é para você vencer. Jesus está entrando em Cafarnaum e um centurião, muito importante, que tinha. Centurião vem de líder de 100. Centurião, 100, ele controlava 100 homens, tá? E ele comandava 100 homens do exército romano. E ele entra para Jesus, diante de Jesus, e pede oração para um servo dele, que estava em casa doente. O centurião tinha um servo doente e ele se importava com aquele servo, porque aquele servo era leal a ele, era fiel, aquele servo servia a ele. Era um servo que servia. E ele pede oração. E Jesus, então, se propõe a ir à casa dele, ele diz, não, eu não mereço, não sou digno de receber o Senhor lá. Olha que um centurião se colocou servo de Jesus, pedindo oração para um servo. E Jesus libera uma palavra profética, e essa palavra profética cura o servo dele. Então veja que o servo foi curado pela intervenção do seu Senhor. Agora, se um homem fez isso, imagina o próprio Deus sendo o nosso Senhor. O que ele fará por nós, que somos servos leais, fiéis e que seguimos os seus princípios? Olha só, Filipenses capítulo 2 diz assim, lá no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele tinha atributos divinos. Veja que ele deixou a sua divindade, não querendo ser igual ao Pai, e se humilhou. Ele disse para o Pai, eu sou seu servo, mesmo na qualidade de ser divino. Satanás não. Satanás achou que era melhor do que Deus. Ele era servo, mas ele queria ser Senhor. E o que ele disse? Edificarei um trono acima do trono de Deus. Então, quando você não se coloca como servo, quando você se coloca como servo, você se iguala ao Senhor Jesus. Quando você não se coloca como servo, você está seguindo um atributo do próprio Satanás, que era servo de Deus, mas quis ser Senhor. Não podemos querer ser senhores. Nós não somos senhores. Lembre-se disso. Lembre-se qual é a sua posição, independente da sua religião, independente da sua crença, independente se você concorda comigo ou não. Coloque-se na posição de servo. Senhor, só existe um. E ele tem o seu trono de glória. E habita numa outra atmosfera diferente da nossa. Então, seja servo. E você será servido por Deus. Olha esse texto aqui que eu separei. Jesus ele diz assim: quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está dizendo que o maior não é o que está à mesa. O maior é aquele que serve. Porque servir é um princípio. E ele vê, ele abençoa quem é servo.
Ele abençoa quem é servo. Quem é senhor não precisa da bênção dele. Então, nosso devocional ficou muito longo hoje, mas eu quero dizer para você, seja servo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que dá direção, que nos conduz a não errar, a acertar o alvo. É isso que queremos, acertar o alvo. Faça de nós pessoas humildes, a ponto de servir, de não questionar os nossos senhores. Porque às vezes nós questionamos o nosso patrão, questionamos o nosso pastor, questionamos a própria Bíblia. Não, meu Deus, não deixa a gente ser tolo a esse ponto, mas que a gente esteja aqui para servir, somos seus servos, que assim seja, meu Deus, que o teu Espírito, o Espírito do Deus vivo esteja sobre nós, nos guiando e desenvolvendo frutos maravilhosos dentro de nós. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.